E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e a nossa ideia do vídeo de hoje é falar um pouco sobre o tal do modelo matemático que tanto falam da curva do coronavírus. O que é essa curva, o que é esse achatamento de curva? Para isso a gente vai usar uma coisa chamada equações diferenciais. Eu falei um pouco sobre equações diferenciais no vídeo anterior, o link está aqui na descrição embaixo. A ideia do vídeo anterior era basicamente passar uma base de o que são equações diferenciais, o que é uma derivada, o que é um modelo matemático, e alguns exemplos práticos para ilustrar como a gente pode usar a matemática para modelar como acontece um fenômeno físico, sem precisar ficar fazendo um monte de experimentos. E a ideia desse vídeo atual que você está assistindo agora é que a gente use esse mesmo conceito de criar modelos matemáticos que modelem como funciona o mundo real, como funciona algum fenômeno, aplicado ao caso do coronavírus. O que é essa tal dessa curva que a galera fala tanto? O que é esse tal de achatar a curva? O que é isso? Como isso funciona? Para que isso serve? Uma coisa muito importante para ter em mente, você que está assistindo esse vídeo agora, é que eu vou falar da parte matemática disso. Eu sou matemático, eu vou falar sobre a parte matemática desse modelo. Bora lá? Vamos começar? No nosso vídeo anterior, uma das coisas que a gente discutiu foi sobre como funciona o modelo matemático de dispersão de notícias. A ideia básica é, você tem alguma notícia, algum fato que aconteceu, e você quer saber quão rápido isso vai se espalhar. Então, o nosso problema, vamos supor que a gente tem uma função y, que varia de acordo com o tempo, que vai representar qual porcentagem da população que sabe dessa notícia. Nesse caso, a derivada dessa função y, ela vai representar qual a velocidade essa notícia se espalha, porque derivadas elas representam velocidades e quanto essas coisas variam. Ela é proporcional, então a gente tem uma constante razão de proporcionalidade, a quantidade de pessoas que já sabem, porque quanto mais pessoas sabem, mais pessoas vão espalhar essa notícia. E proporcional à quantidade de pessoas que não sabem, que é o total menos o tanto de pessoas que já está sabendo. E, além disso, no instante inicial, nós temos uma quantidade inicial de pessoas que eu vou representar como Bzão, que já sabem da notícia. Essas pessoas que estariam lá no momento que já saberiam dela. Esse é o modelo base e no nosso vídeo anterior a gente resolveu esse modelo por software. E a nossa solução era dada por esta equação. E no nosso vídeo anterior a gente viu um pouco sobre o que acontece se você mudar esses parâmetros. Se eu mudar o parâmetro A, como essa notícia se espalha de um jeito diferente? Se eu mudar o parâmetro B, que é quantas pessoas sabem no começo, como isso vai variar? E a gente viu um pouco a análise desses gráficos. E esse é o modelo matemático que a gente trabalhou no vídeo anterior, para discutir um pouco sobre como funciona essa ideia de dispersão de notícias. Agora a gente entra na novidade. E da mesma forma que esse modelo matemático ele permite que a gente deduza como uma notícia vai se espalhar para uma população, esse mesmo modelo matemático ele pode ser adaptado para você analisar como uma doença, como por exemplo o coronavírus, vai se espalhar para uma população. Praticamente não precisa fazer mudança nenhuma. O que vai mudar vai ser só a interpretação dos fatos. O título a gente precisa mudar, porque não são mais notícias, agora é uma pandemia. A gente vai precisar mudar a interpretação da função, ela não é mais a quantidade de pessoas que sabem da notícia, mas sim a quantidade de pessoas que está infectado ou esteve infectado em algum momento. E a interpretação dos coeficientes. O coeficiente B, no caso das notícias, ele era quantas pessoas sabiam da notícia no primeiro momento. Agora esse coeficiente B ele vai representar quantas pessoas estão infectadas no primeiro momento que a gente está medindo os dados. E o coeficiente A, ele vai ser o coeficiente que, ao invés de indicar quanto rápido uma notícia se espalha, agora ele vai ser um coeficiente que vai indicar quão rápido a doença se espalha. Agora vamos fazer algumas análises gráficas para entender um pouco sobre como isso acontece. Para esse vídeo, para a gente trabalhar com os exemplos numéricos, eu vou supor que aquele nosso coeficiente B, que seria quantas pessoas têm ou já tiveram a doença no instante que a gente começa a medir, ele vale 0,0001. Esses dados eles não são reais, eu estou usando dados arbitrários. O nosso objetivo não é fazer análise com dados reais, o nosso objetivo vai ser, para esse vídeo, simplesmente entender como funciona e como que os matemáticos conseguem criar um modelo para prever os dados antes deles acontecerem. Então, para isso, eu vou supor todos os exemplos que o nosso caso inicial é 0,0001. Então, eu vou resolver a nossa equação em função daquele parâmetro A, mas usando o nosso B como sendo um número fixo. E essa é a nossa função. Essa sendo a nossa função, a primeira coisa a gente pode analisar como vai funcionar a dispersão na população de acordo com o parâmetro A.
Se ele valer zero, a gente não tem. Se ele valer zero, simplesmente não há nenhuma dispersão. E conforme a gente vai aumentando A, as nossas curvas que vão indicando quantas pessoas têm ou já tiveram a doença em algum momento, elas vão de 0 a 100% em velocidades cada vez maiores conforme o nosso A aumenta. Se o A representa o coeficiente de dispersão sobre quão rápido a doença se espalha, quanto maior o A, mais rápido você chega a 100% das pessoas estando contaminadas. Poxa, mas isso não parece com aquelas coisas que eu vejo no jornal. As coisas que eu vejo no jornal são aqueles gráficos que parecem um U de ponta cabeça. Existe uma boa chance de que esse gráfico que eu esteja mostrando agora não seja o mesmo gráfico que você tenha visto em algum jornal ou noticiário. A maioria dos gráficos que eles apresentam são gráficos que têm um formato um pouco diferente. Geralmente os gráficos que são ilustrados em jornais são gráficos com formatos parecidos com esses. Aquele estudo inicial que a gente fez, ele indicava quantas pessoas tinham acumulado. Então, se uma pessoa pegou uma doença hoje, se uma pessoa pegar uma doença daqui a 3 semanas, elas são computadas no mesmo gráfico somadas. Os gráficos que têm esse formato, eles indicam quantas pessoas estão simultaneamente doentes. Matematicamente, um jeito para a gente deduzir que função vai dar esse gráfico seria usar o bom senso. Se Y de t representa a porcentagem da população que está ou esteve infectada, o total acumulado, para a gente saber a quantidade de pessoas, de casos novos diários que você tem, para você saber quantas pessoas ficaram doentes em um dia, se Y de t representar o total acumulado até o dia t. Então, essa mesma função, quando ela é substituída no ponto t menos 1, ela vai representar o total acumulado em todos os dias até o dia t menos 1. Então, se o seu tempo for 10, você teria quantas pessoas acumularam até o dia 10. 10 menos 1 são 9, então no ponto 9 ele representaria quantas pessoas você tem doentes contadas até o dia 9. A diferença entre a função y no ponto t e a função y no ponto t menos 1 vai te dar quantos casos novos você tem. Porque o total de casos que você tiver acontecendo hoje são os casos que você tem acumulados até hoje, menos os casos que você tinha acumulado até ontem. E agora a gente pode fazer os gráficos para ilustrar como funciona essa diferença e ver como ele vai ficar. Abrindo de novo o nosso software, aqui eu vou fazer 2 desenhos. Eu vou fazer primeiro o desenho da nossa função, ainda usando o parâmetro A como sendo uma coisa variável. E aqui nós temos a nossa função num tempo t, menos a nossa própria função, só que agora no lugar de t aqui a gente tem t menos 1. E eu vou usar ciano, que é o azul clarinho, para representar o gráfico anterior, e azul para representar o gráfico novo. E vou refazer a mesma animação que a gente fez para o caso anterior, mas agora mostrando ao mesmo tempo aqui em azul mais claro o gráfico acumulado e aqui embaixo em azul escuro o total diário que a gente tem para cada caso em cada dia. Esses gráficos azuis escuros são os gráficos que a gente está acostumado a ver como os casos diários. Eu vou dar um pouco de zoom para ilustrar eles, para a gente analisar eles mais de perto. Eu vou simplesmente refazer esse desenho enfatizando só essa parte azul escura do total diário, mostrando ele mais de perto. Aqui eu vou fazer um gráfico com a mesma função do exemplo anterior, no mesmo caso, não vou ilustrar o total acumulado. E estou mostrando mais de perto. O gráfico anterior ele mostrava de 0 a 100%, esse aqui vai mostrar de 0 a 30%. E mostrando as animações, nós temos aqui 3 casos de curva que vão ser ilustrados e destacados variando esse parâmetro A. Esses gráficos eles mostram como vai funcionar o total diário de quantas pessoas novas ficam doentes, quantos casos diários novos você tem, em função desse seu parâmetro A, que seria o parâmetro que diz quão rápido a doença vai se espalhar. Coisas interessantes, essas aqui são as curvas que a gente está acostumado a ver em todos os jornais, assim, elas indicam quantos casos diários você tem, que é o que estão noticiando mais. O tal do pico da doença, que falam tanto, o pico da doença, quando ele quão forte ele vai ser, ele indica o ponto mais alto do gráfico. Nós temos aqui 3 gráficos, cada gráfico indica uma possibilidade de acordo com o parâmetro A. Vai chegar um momento em que a quantidade de pessoas que já tiveram a doença, estão imunes ou já têm a doença, ele vai ser mais alto do que a quantidade de pessoas que não têm. Quando você chegar nesse momento, matematicamente falando,
o que nós temos é que vai ter menos pessoas que ainda podem pegar a doença, então você não vai mais ter tantos casos novos. Esse momento onde você tem menos pessoas que ainda podem ficar doentes, é o momento em que a curva vai começar a diminuir. Mas aqui nós temos 3 cenários diferentes apresentados para 3 valores diferentes de A. É aqui que começa a entrar o tal do achatamento da curva que fala um tanto. O modelo matemático ele nos diz que, independente do valor do parâmetro A, o comportamento ele tem os mesmos formatos. Nós temos que o total de acumulado vai chegar a 100% eventualmente, e também ele nos indica que a curva ela sempre tem o mesmo formato. Ele vai começar perto de zero, ele vai subir cada vez mais rápido, vai chegar um momento que ele vai atingir o pico, e a partir desse pico ele começa a descer cada vez mais rápido. O que esse parâmetro A nos indica é o quão rápido a gente atinge esse pico e quão intenso ele vai ser. É aqui que vai morar o tal do achatamento de curva, porque, de acordo com o parâmetro a curva tem comportamentos diferentes. Não no formato em que ela se apresenta, mas sim na intensidade. Sobre o achatamento da curva, a ideia básica é que, de acordo com o parâmetro a curva vai ter formatos diferentes. Vamos fazer uma última análise agora sobre o que é um achatamento de curva e o porquê ele é importante. Existe uma limitação do mundo real que é quantas pessoas podem ficar doentes ao mesmo tempo. O número de hospitais que você tem é limitado, o número de UTIs que você tem é limitado, o número de médicos é limitado. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, você não tem ninguém para cuidar de ninguém. Todo mundo está doente e ninguém pode cuidar um do outro. Antes de fazer a nossa última análise, vamos fazer um lembrete. Os números que estão aqui representados não são os números com dados reais. Os dados reais, eles variam todo dia. Nós temos sempre novas informações saindo de pessoas que ficaram doentes, de pessoas que foram curadas. E eu teria que gravar um vídeo novo por dia se eu fosse apresentar um gráfico para cada coisa. Por mais que eu sei que vocês adorariam me ver todo dia, isso não é muito viável e eventualmente vocês enjoariam na minha cara. Mesmo que eu pusesse mais fotos do meu cachorro nesse vídeo, não acho que isso daria muito certo para vocês iam cansar disso. O nosso foco no vídeo é sempre no modelo matemático e em compreender os conceitos. Os valores são todos fictícios, mas os conceitos são reais e são sérios. Bom, então vamos fazer uma suposição. Vamos supor que nós temos uma população onde seja possível que até 2% da população possa ficar doente ao mesmo tempo e receber um tratamento bom para ter chances grandes de cura. Eu representei isso aqui por uma linha vermelha. Essa linha vermelha representa o limiar de quantas pessoas podem ficar doentes nesse caso suposto. Colocando a mesma animação que nós temos variando o coeficiente A com os dados anteriores, nós temos aqui 3 curvas, que são as mesmas 3 curvas que estavam no exemplo anterior, só que aqui com esse limite. De acordo com esse coeficiente A, nós temos diferentes possibilidades do que pode acontecer. No caso onde o A era menor, aqui, nós temos que todas as pessoas estão abaixo dessa linha vermelha, então, como nós temos capacidade para isso, todo mundo vai receber tratamento. E indo mais para frente, cada vez mais pessoas não vão receber tratamento. A importância do tal do achatamento de curva que falam tanto é você ter uma diferença entre um caso onde todo mundo recebe tratamento, um caso onde quase todo mundo recebe tratamento e um caso onde muita gente não recebe. Essas pessoas que não recebem tratamento são pessoas que estão sujeitas a morrer. As medidas que tomam para você, isolamento, ou lavar as mãos, usar máscara, cada uma dessas medidas, ela diminui esse coeficiente A. Ela vai impedir um pouco o alastramento dessa doença. É por isso que essas medidas são importantes. Essa é a visão matemática do problema. Cada vez que você você toma uma atitude para diminuir esse coeficiente A, você está diminuindo o número de pessoas que morrem. E diminuindo o suficiente esse A, existe uma chance de que você não tenha nenhum problema. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Essa é a visão matemática do modelo, do que tanto falam de curva, de achatamento de curva, de dispersão, como isso funciona. Também explica um pouco sobre como que a gente consegue prever sem fazer os experimentos. As equações diferenciais permitem que a gente faça isso.
No outro exemplo, eu dei o exemplo de decaimento radioativo, para dar uma ideia de que não é só para o tal do corona. Existem outros modelos de equações diferenciais. Acredito eu que no futuro eu faça mais vídeos falando de aplicação de equação diferencial, mas eu queria dar uma variada um pouco nos próximos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você tem algum amigo que não entendeu direito essa coisa da curva, se você achou isso interessante, se você quiser mostrar para alguém, fica à vontade, pode passar esse vídeo, mostra para outras pessoas. A ideia é que a informação seja pública, que ela chegue à maior quantidade de pessoas possível. Lembrando que eu também sou professor particular, eu dou aulas de matemática para ensino médio superior. Se você quiser entrar em contato comigo por aulas, aqui embaixo está o meu e-mail, passando agora para vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham apreciado as informações. Eu aceito sugestões, se vocês tiverem sugestões, ideias para temas, coisas que envolvam matemática para a gente discutir nos próximos vídeos. É isso, espero ver vocês em breve. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado e fiquem bem.